Patrícia trabalhava em um dos melhores hospitais da cidade. Ela era cirurgiã. Isso era o sonho dela. Sua mãe não gostou da escolha de sua filha de passar a vida cavando corpos humanos, mas salvar vidas era uma missão bonita. Patrícia era uma garota frágil e calma. Ela poderia ter sido neurologista, oftalmologista, terapeuta, mas disse com firmeza: Não quero operar pessoas. Durante seu tempo no hospital, ela mostrou seu melhor lado e a gerência já havia confiado para ela uma cirurgia complicada. Frequentemente, eles até a chamavam nos finais de semana e feriados. Querida, se você continuar dedicando todo o seu tempo ao trabalho, nunca vai se casar, suspirou sua mãe. Mãe, casar não é o objetivo principal da vida. Patrícia respondeu. Você está louca. Você é mulher e sabe que as mulheres envelhecem mais rápido. O tempo passa. O relógio está correndo, disse sua mãe. Então deixe o relógio me levar. Patrícia respondeu com indiferença. A última vez que ela esteve em um relacionamento foi na faculdade. Ela estava apaixonada por um colega de classe, mas ele a traiu com sua melhor amiga. Desde então, Patrícia havia se libertado de seus amigos e mantido distância deles. Assim ela não teria que suportar toda aquela dor novamente. Mas ela era linda, cabelos loiros, pele de porcelana branca, olhos castanhos. Ela era como uma boneca, mas essa boneca tinha um caráter de aço. Sua profissão estava cobrando o seu preço naquela noite. Patrícia já havia saído do hospital. Foi um longo dia, 2 cirurgias marcadas pela manhã, e então ela operou um cara após um acidente de carro por várias horas. Agora sua vida não estava em perigo, mas ela estava exausta. Ela caminhava pela calçada do parque do hospital e desejava ir para o apartamento dela e da mãe tirar as botas e o casaco ir direto para a banheira. Lá, ela passou 1 hora inteira na banheira branca como a neve, em um banho de espuma de amora. Então ela iria para a cama e cairia em um doce sono. De repente, ela pegou um gemido pesado, Patrícia. Parou e olhou em volta, perplexa. Estava escurecendo e estava congelando esta noite. Patrícia estremeceu de frio e olhou para os arbustos próximos. Parecia que era de onde vinha o gemido. Quem está aí? Ela disse em voz alta e ousada. Caminhou em direção ao enorme arbusto, acendendo a lanterna de seu celular segundo. No segundo seguinte, ela viu um homem deitado no arbusto. Ele estava se contorcendo de dor ofegante, tentando gritar alguma coisa, mas tudo o que saiu de sua garganta soou mais como um mugido. Patrícia se virou e viu um homem. Era um homem sem tento e vestido apenas com alguns panos. Ele tinha idade indeterminada, cabelos muito longos e sujos e barba grisalha. O cheiro confirmou novamente. Era um homem que havia atingido o fundo da sociedade. Talvez ele tenha bebido. Ela se decidiu pensando duvidosamente, mas imediatamente ela percebeu que estava tentando encontrar uma razão para não se aproximar. Ela imediatamente sentiu vergonha. Afinal, ela era médica e estava claro que ele precisava de ajuda médica. Senhor, você está bem? Você precisa de alguma ajuda? Ela disse e enviou-se ao lado do morador de rua. Ele olhou para ela com os olhos cheios de dor e desespero e apenas gemeu novamente o estômago. Eu sou médica. Deixe-me examiná-lo. Patrícia disse suavemente, tocando o pobre homem com a mão. A voz calma e a espera que ela havia esquecido há muito tempo a fez congelar. Patrícia colocou a mão no abdômen. Pressionou algumas vezes imediatamente. Observe que era apendicite. Não havia tempo para perder. Vou te ajudar, por favor, seja paciente, ela disse. Sofia descobriu o número do pronto-socorro de um hospital e chamou os paramédicos. Um paciente no parque, uma recepcionista, ficou surpresa. Então ela falou: Mas você precisa chamar uma ambulância do hospital municipal. Gratuito. Nosso hospital não aceita esse paciente. É um hospital caro e decente. Sem paciência, Patrícia falou: O homem precisa de cirurgia urgente. Ele pode não conseguir chegar a outro hospital.
Mande uma ambulância para cá. Agora, a recepcionista não podia desobedecer à voz de comando da cirurgiã, e logo os paramédicos correram pelo caminho do parque com a maca quando viram o homem, ficaram confusos. Patrícia tem certeza de que pode levá-lo ao nosso hospital. Um deles questionou: Você sugere que deixemos ele aqui? Ela disse, indignada, mas ele é um mendigo. E lá é um hospital caro. O paramédico respondeu: Antes de mais nada, ele é um ser humano. Leve-o com cuidado e coloque-o em uma maca. Os paramédicos apenas encolheram os ombros e fizeram com que os médicos dissessem: Todos na sala de emergência também sofreram um choque. As enfermeiras ficaram pálidas, até os zeladores sofreram em choque. E Paulo, o médico de plantão, disse que não faria a cirurgia. Eu não chego nem perto desse mendigo, disse ele. Eu posso fazer isso sozinha, Patrícia foi informada pelas enfermeiras. Ok, meninas, preparem-se para a cirurgia e levem-no para a primeira sala de cirurgia. Patrícia, seu turno acabou por hoje. Vá para casa, os paramédicos do hospital municipal vão cuidar desse mendigo. Logo, Paulo falou. E onde eles vão levá-lo para outro hospital? Perguntou ela. Eles levam todos como ele para lá, disse o homem. Mas é mais de 1 hora de distância, e ele obviamente irá piorar caso pegue uma viagem nesse estado. Ele pode morrer no caminho, Patrícia disse com um olhar frio. Então você acha que devemos tratar todos os mendigos? Patrícia, você está em um hospital de classe onde vêm pessoas ricas e até milionárias. E ele está sujo, fede, pode estar com alguma infecção, falou o médico de plantão, indignado. Uma boa limpeza da sala de cirurgia elimina todos os problemas. Patrícia respondeu e colocou o mendigo em uma maca para dentro do quarto. As enfermeiras hesitaram um pouco, mas seguiram Patrícia. Eles sabiam que Patrícia estava certa, mas o que o médico-chefe diria disso? O senhor Edivaldo já havia dito, mas ele descobrirá mais tarde, de qualquer maneira. Meninas, eu assumo total responsabilidade. Patrícia disse, vendo a dúvida nos olhos das enfermeiras. Apresse-se, lave-o e vou para a sala de cirurgia. Prepare tudo. O velho anestesiologista, Sr. Wilson, não disse uma palavra. Ele era um homem de hábitos antigos, assim como todos na mesa de operação. Ele apreciou a atitude de Patrícia e não pensou na ocorrência do médico-chefe, mas não duvidava que, para Edivaldo, o médico-chefe fizesse um escândalo. A operação foi bem sucedida, embora com dificuldades. Patrícia, você tomou uma decisão certa. Se ele tivesse sido enviado para outro hospital, ele já teria morrido. O Sr. Wilson disse a ela: Sim, é exatamente isso que venho tentando dizer a todos. Patrícia se sente, mas está pronta para ser repreendida por Edivaldo. O anestesista avisou. Mas por quê? O Sr. Edivaldo não é humano. Acho que ele irá entender, disse ela. Em primeiro lugar, ele é um empresário. Quero dizer, quem vai pagar por essa bomba? Ele nem tem identidade. O Sr. Wilson lembrou a ela. Ele entrará em nosso hospital por apenas alguns dias e então levaremos para o hospital municipal. Ela era muito ingênua, mas Patrícia tinha certeza de que o médico-chefe iria entendê-la. Ela voltou para casa somente depois da meia-noite e já havia se esquecido do banho. Ela apenas lavou o rosto rapidamente, foi para a cama e desabou no travesseiro, caindo em um sono profundo. De manhã, ela acordou com um telefonema. Era o médico-chefe do hospital. Ela estava gritando ao telefone que Patrícia causava condições anti-higiênicas e violava os regulamentos. O que devo fazer agora? Colocar o hospital em quarentena? O Sr. Edivaldo peculiar. Por quê? Quero dizer, fizemos todos os testes, até feitos uma radiografia de tórax naquele homem. Não há nada de errado com ele. Ele é saudável, Sr. Edivaldo. Ele teria morrido se não o tivéssemos operado. Patrícia respondeu calmamente. Ele é seu pai, irmão, marido ou amigo.
Aquele mendigo está morto há muito tempo para a sociedade. Tal homem não tem lugar no mundo, disse o médico-chefe. Senhor Edivaldo, desculpe, mas seu julgamento não é como o de um médico, Sofia ousou dizer. Você se atreve a falar assim com o médico-chefe? Gritou ele. Você está demitida. Entregaremos os papéis de demissão e você poderá esquecer o salário e seus direitos trabalhistas, pois eles irão cobrir as perdas do hospital. Que tipo de perdas? Patrícia escutou isso amargamente. Suas mãos tremiam, então o médico-chefe desligou. Patrícia estava fora de si mesmo. Após uma conversa, ela nem percebe as lágrimas escorrendo de seus olhos. Ela apenas ficou na janela e as lágrimas rolaram pelo seu rosto. Querida, você está chorando sua. Mãe se moveu lentamente. Com quem você estava falando? Era o médico-chefe. Patrícia disse enxugando as lágrimas. Mãe, foi despedida. Então ela contou toda a história. Sua mãe balançou e apenas balançou a cabeça. Meu Deus, que momento difícil estamos vivendo. Ele acha que você fez a coisa errada? A mulher se disse. Mãe, tudo o que importa para as pessoas como o senhor Edivaldo é status e dinheiro. A vida humana não tem valor para ele. Patrícia respondeu calmamente. Tudo bem, querida, não se preocupe. Você fez uma coisa certa, tenho certeza de que alguém no céu está observando tudo o que está acontecendo. Tudo voltará para você 10 vezes. A mãe abraçou Patrícia. Espero que sim, mas estou desempregada agora. Como vamos sobreviver? Vou procurar um novo emprego, mas acho que o senhor Edivaldo vai garantir que eu estou na lista negra dos hospitais. Nesse caso, você não conseguirá emprego em nenhum hospital. Bem, tanto faz, você pode ser farmacêutica. Quero dizer, eles ganham um bom dinheiro. A mãe dela falou, mãe, sou cirurgiã. Estou acostumada a salvar pessoas, não a vender remédios. Mas talvez você esteja certo. Bem, veremos. Enquanto isso, o senhor Edivaldo já estava ligando para outros hospitais e dizendo aos médicos, chefes, para não contratarem Patrícia sob nenhuma circunstância. Então houve uma batida na porta do seu escritório. Um assistente preocupado entrou. Senhor Edivaldo, temos uma inspeção hoje. Seu secretário disse nervoso. Acabei de receber uma ligação da minha amiga. Ela é secretária do Ministério da Saúde. Ela me avisou que eles estavam vindo para uma inspeção não programada. Não acredito, sincero, senhor Edivaldo. Essa é a última coisa que eu preciso. Já tirei aquele mendigo. Não estamos à espera de uma ambulância. O assistente respondeu quando chegará. O homem estava com raiva. Ele discou o número de telefone do chefe do departamento terapêutico, reuniu-se e disse-lhes para tirar o morador de rua do hospital. Eu não me importo se você correr debaixo de um arbusto. Uma fiscalização do Ministério da Saúde está a caminho e há um morador de rua aqui não registrado, não, totalmente examinado, sem identidade. Leve-o para o outro lado do parque, deixe a ambulância do hospital municipal, levá-lo de lá. O médico-chefe isolado, mas está frio lá fora. É outono, ele respondeu, mas ainda não é inverno. Você pode cobri-lo com um cobertor, aconselhou o médico-chefe. As enfermeiras levaram o paciente em uma maca para a saída, quando pessoas do Ministério da Saúde apareceram na entrada. Eles já fizeram o passado, mas um homem se interessou por eles. Onde exatamente eles estavam levando o paciente? E onde está a ambulância? Perguntou o fiscal. Já deveria estar aqui, respondeu o senhor Edivaldo sorrindo. Fizemos uma operação de emergência no paciente. Foi bem sucedida e agora estamos transferindo-o para outro hospital para tratamento. O homem do Ministério da Saúde se virou e olhou pela janela. Ele viu que a ambulância realmente havia parado. Ele passou pelo paciente, mas de repente olhou para o rosto dele e congelou. Pai? O homem exclamou e correu para a maca. É você. Todos se entreolharam confusos. O colega do homem caminhou até a maca também. Natanael, você deve estar enganado. Então ele olhou para o próprio homem. Engasgou. Senhor Fábio, é você o sem-teto na maca. Apenas olhei para eles, confuso. Mas ele manteve os olhos em Natanael. Ele se sabia, no entanto, que havia acontecido algo que deixou o homem confuso. E agora ele não conseguiu se lembrar de onde conhecia esse jovem.
Mas o homem o chamou de pai. Então este é o filho dele. Pai, pai, você me autoriza? Natanael olhou para as características visuais, familiares, e não podia acreditar que o pai que eles estavam procurando nos últimos 2 anos, já tendo perdido a esperança de encontrá-lo vivo, estava deitado na frente dele em uma maca. Ele estava magro, com barba e cabelos crescidos. Quase até os ombros acontecerão. Aconteceu há mais de um ano. O Sr. Fábio acabou de comemorar seu aniversário de 16 anos de aposentadoria. Ele tinha um grande negócio de equipamentos médicos e queria que o filho deixasse a carga no Ministério da Saúde e entrasse no comércio. Mas Natanael era teimoso, dizendo que gostava de seu trabalho e que negócios não eram para ele. Isso deixou o Sr. Fábio muito triste. Quem administrava o negócio, então, ele tinha um entendimento um pouco mais velho, mas Marcelo era frívolo. Ele arruinaria tudo muito rapidamente, porém não havia escola. O Sr. Fábio assinou uma procuração para ele e começou a ensinar o essencial ao enteado, aos poucos. Então, o Sr. Fábio foi atacado. Ele estava dirigindo seu carro e foi cortado por outro carro. Alguns bandidos desceram do carro e bateram na cabeça dele. Ele só se lembrou de ter caído no rio junto com o carro, conseguiu sair do carro afundando e, em seguida, acordou na praia. Sua cabeça doía e ele mal conseguia sentir os braços e as pernas. E o mais importante, ele não se lembrava de nada. 2 mendigos estavam se aquecendo perto do fogo na praia, então o Sr. Fábio foi até eles. Eles viram um velho com a cabeça cheia de sangue e se ofereceram para ajudar. Eles queriam acompanhá-lo até em casa, mas ele não conseguiu se lembrar para onde ir. Os mendigos não queriam ir à polícia com ele, então apenas o receberam em sua companhia. Foi assim que o Sr. Fábio se tornou, sem teto, sem memória e sem passado. A polícia disse aos parentes de Fábio que resgataram o carro no rio, mas não o corpo. Porém, é uma corrente forte no rio, então eles podem procurar por vários anos e não encontrar nada. Natanael não acreditou que seu pai estava morto e continuava procurando por ele. Apesar de estar na mesma cidade, ele sempre andou por ruas diferentes e nunca foi recuperado. Paulo, o enteado, rapidamente assumiu o papel de chefe da empresa e começou a construir o negócio à sua maneira, mas ele administrou de tal forma que a empresa estava à beira da falência. Natanael ficou furioso porque seu irmão quase levou os negócios de seu pai à falência. Como eles vão contar ao pai quando ele voltar? As pessoas não voltam à vida após a morte. Marcelo duvidou, mas o Sr. Fábio estava de volta. Sim, era. Sim, ele era na maca. Natanael imediatamente disse para levar seu pai para o quarto e garantir que ele recebesse o melhor atendimento. Ninguém iria contradizê-lo. O médico-chefe agora dava ordens sobre o que fazer e como fazer. Natanael não tinha ideia de onde eles queriam levar seu pai. Antes ele havia se esquecido disso. Ele estava preocupado com outra coisa: como recuperar a memória de seu pai. Ficou claro que ele estava com amnésia. O colega do homem caminhou até a maca também. Natanael, você deve estar enganado. Então ele olhou para o próprio homem, engasgou. Senhor Fábio, é você o sem-teto na maca? Apenas olhei para eles, confuso, mas ele manteve os olhos em Natanael. Ele se sabia, no entanto, que havia acontecido algo que deixou o homem confuso, e agora ele não conseguiu se lembrar de onde conhecia esse jovem. Mas o homem o chamou de pai. Então este é o filho dele. Pai, pai, você me autoriza? Natanael olhou para as características visuais, familiares, e não podia acreditar que o pai que eles estavam procurando nos últimos 2 anos, já tendo perdido a esperança de encontrá-lo vivo, estava deitado na frente dele em uma maca. Ele estava magro, com barba e cabelos crescidos. Quase até os ombros aconteceram. Aconteceu há mais de um ano. O Sr. Fábio acabou de comemorar seu aniversário de 16 anos de aposentadoria. Ele tinha um grande negócio de equipamentos médicos
e queria que o filho deixasse a carga no Ministério da Saúde e entrasse no comércio. Mas Natanael era teimoso, dizendo que gostava de seu trabalho e que negócios não eram para ele. Isso deixou o senhor Fábio muito triste. Quem administrava será para sempre. Mas então ele escutou duas enfermeiras conversando. Ele estava parado na enfermaria e as meninas estavam conversando no corredor. Tínhamos certeza de que era um mendigo. Uma delas estava dizendo: "O senhor Edivaldo está fazendo o possível para agradá-lo agora, mas ainda assim ele demitiu Patrícia." "Por quê?" "Ela salvou uma vida humana." "Exatamente. Eu sinto muito pela garota. Existem alguns médicos tão talentosos quanto a Patrícia." Então uma outra enfermeira respondeu: "Mas sempre houve injustiça. Então talvez devêssemos contar a um homem do Ministério da Saúde. Ele deveria saber quem salvou seu pai e quem acabou sendo demitido por isso." A enfermeira sugeriu aos colegas: "Ai não, o senhor Edivaldo vai nos punir por isso." Ela falou. Então Natanael apareceu atrás da porta. "Com licença, meninas, mas eu ouvi tudo." Ele disse sem rodeios: "Diga-me o que realmente aconteceu." A enfermeira estava curada e hesitante no início. No entanto, Natanael também poderia demitir elas caso quisesse, e com medo, elas não guardaram segredo. Contaram a ele que encontrou o pai de Natanael como Patrícia. O operou sem ouvir os absurdos de ninguém, como médico-chefe, significativa quando a demitiu. Eles também disseram a ele que o senhor Edivaldo queria jogar o paciente na rua para que os inspetores do Ministério da Saúde não vissem um morador de rua sem identidade no hospital. Depois de ouvi-los, Natanael foi ao consultório do médico-chefe. O doutor estava feliz. A inspeção nunca ocorreria. Ele poderia relaxar agora, e o fato de que o mendigo era o pai do inspetor, ele pensou que era até benéfico para ele. Ele estava pronto para contar como salvou um velho em seu hospital. "Sim, eu queria transferir o paciente para outro hospital, mas estava tudo dentro do protocolo." Ele não esperava que a equipe o demorasse, mas todos estavam cansados de sua arrogância e mau humor. "Você não precisa se preocupar." O senhor Edivaldo brilhou quando viu Natanael na porta de seu escritório. "Seu pai está em um dos melhores hospitais. Você garantirá que ele receba o melhor tratamento." "Eu não duvido disso." Ele convidou sem graça, sentando-se em frente ao médico-chefe e olhando nos olhos, "porque agora você sabe quem é o filho dele. Mas antes disso você queria correr na rua como um cachorro vadio. Você, que diabos você está falando?" "Você está errado", disse o senhor Edivaldo nervoso. "Você também demitiu a garota que salvou meu pai", continuou Natanael. "Ela que quis se deixar", disse o médico-chefe. "Mentiroso." "Eu sei a verdade. Vá até aquela garota agora e convença a vir aqui." Natanael disse, entendeu o médico-chefe assentir e saiu correndo do escritório, deixando Natanael sozinho. Quando Patrícia viu o médico-chefe na sala do seu apartamento, ela ficou confusa. Teria ele decidido não enviar os papéis de demissão, mas trazer os mesmos documentos? "Patrícia, esqueça tudo o que eu te disse. Eu cometi um erro. Desculpe, vamos para o hospital. O filho daquele velho que você operou está esperando por você lá, Patrícia. Você fez um ótimo trabalho, acabou sendo o pai de um dos executivos do Ministério da Saúde." "O pai do executivo? O que ele estava fazendo na rua?" Ela ponderou. "É uma história complicada. Acho que a polícia vai lidar com isso agora", disse o homem. Patrícia hesitou, mas ela amava seu trabalho. Ela teve que superar seu orgulho e foi para o hospital com o senhor Edivaldo. Natanael, vendo a jovem cirurgiã, ficou surpreso. Ela é tão jovem e não teve medo de ir contra o chefe. Isso é muito corajoso. Volte ao trabalho, ninguém vai te demitir novamente. O senhor Edivaldo percebe o seu erro. Ele disse à garota. O médico-chefe acenou com a cabeça em embaraço. Patrícia mal conseguiu conter o riso, pois foi a primeira vez que o senhor Edivaldo pareceu tão patético. Vários meses se passaram e o senhor Fábio recebeu alta. Patrícia continua trabalhando no hospital
e todos se esqueceram desse incidente. Então a notícia se revelou por toda a cidade de... A polícia descobriu que o enteado do senhor Fábio Paulo foi o responsável pela tentativa de tirar a vida dele. Ele havia ordenado fazer aquilo com seu padrasto. Ele mal podia esperar para ficar com os negócios dele, então decidiu intensificar o processo. Agora ele está preso, o senhor Fábio recuperou a memória, mas não voltou ao negócio. Em vez disso, uma velhice normal espera ao lado de seu filho carinhoso. Mais tarde, Marcelo conseguiu liberdade condicional apenas porque Natanael contratou um bom advogado. Seu pai pediu-lhe que o fizesse. Ele não queria que o enteado estivesse preso. Lá, sua vida seria arruinada. Após o julgamento, Marcelo foi para outra cidade e não teve mais contato com a família. Como ele pode? O médico-chefe disse quando soube dos detalhes: como um ser humano pode fazer uma coisa dessas? Seus colegas ouviram e apenas assentiram, mas depois sorriram. O senhor Edivaldo não era alguém que tivesse o direito de falar sobre honra e moralidade. Depois houve uma inspeção no hospital. Eles descobriram que o médico-chefe havia desviado o dinheiro do Estado. Todos os fundos fornecidos pelo Estado para o hospital foram para o bolso do senhor Edivaldo. Ele foi julgado e acabou em liberdade condicional também. Agora ele não fala mais sobre honra e moralidade. Ele foi suspenso da profissão médica. Patrícia ainda trabalha como cirurgiã, mas agora, depois de um dia de trabalho, ela não está correndo para a casa da mãe, mas para um encontro. Sim, ela está namorando Natanael e eles vão se casar em breve. O homem é um pouco mais velho que Patrícia, mas essa diferença de idade não é nada, porque o amor não conhece fronteiras. Se você gostou dessa linda história, comente aqui. Deixe também o seu like e se inscreva para não perder outras histórias que contaremos aqui.